Oi, meu público! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre construção de personagem, que é uma coisa muito importante tanto pra você treinar em casa e também pra ajudar no desempenho da sua cena que você vai fazer. A primeira dica que eu vou falar é você estudar o passado do seu personagem, porque o seu personagem ele não nasceu ali na hora da cena, então ele tem uma vida pra trás. Esse personagem pode ter tido um trauma, então você tem que saber o passado do seu personagem para você poder entender por que ele faz o que ele faz hoje. Você também tem que saber os valores que esse personagem tem. Se ele tem algum tipo de preconceito com certas pessoas, se ele tem medo de alguma coisa, se ele tem algum sonho que ele quer alcançar. Ou, por exemplo, se ele for um guerreiro. Qual a motivação dele para ser guerreiro? Ele quer proteger alguém, ele quer continuar o legado do pai dele, por exemplo. Ou então você tem que saber por que o personagem está fazendo a coisa que ele está fazendo agora. Porque isso vai ajudar você a entender também e descobrir vários jeitos de poder falar uma frase. Para você poder dar a intenção correta daquela frase. Você também tem que saber a relação que esse personagem tem com outros personagens. Se ele teve alguma briga com outro personagem, que agora eles não se dão tão bem. Porque, por exemplo, se alguém que ele não gosta fala, ele vai ter uma reação. Isso é muito importante também, a reação que ele tem. Você pode criar 3 jeitos do personagem. Então, o jeito dele andar é importante, vai que ele ande de algum jeito diferente. Se ele fala de um jeito diferente também. É sempre legal você incorporar bastante o seu personagem, porque são esses personagens mais elaborados que o público lembra. Por exemplo, se pode ser alguém assim que só entra rapidinho. Somebody's been a bad lizard. Que faz alguma coisa, ou às vezes que nem tem fala. Mas você tem que aproveitar esse momento, porque pensa que você não pode ser esse personagem todo dia. Então, aproveita aquele momento e faz aquilo valer a pena, mesmo que seja só um pedacinho. Você tem que mostrar que você se preparou para ser esse personagem e você tá ali sendo aquele personagem. Então, você tem que trazer uma atuação muito verdadeira. O personagem tem que estar real, as pessoas têm que acreditar no personagem, mesmo que ele nem fale nada. Por isso que você tem que criar jeitos dele falar, de andar ou de fazer as coisas. Vai que ele tem um olhar mais desconfiado. Essas dicas que eu tô dando são pra quando você tem um tempo que você pode preparar esse personagem, quando você tem esse contato direto com um diretor ou até o roteirista. Então, pra vocês discutirem sobre o personagem ou você apresentar ideias. Então, é um trabalho que é em conjunto com o diretor e com o roteirista, mas se você não tiver esse contato direto e não tiver um tempo necessário para você fazer tudo isso, porque não é uma coisa simples assim que você pega ali 5 minutinhos, cria e pronto. Não vai ser a mesma coisa do que você criar e estudar mesmo antes. Então, são dicas que a gente usa quando tem mais tempo para poder se preparar. Qual o objetivo do personagem naquela cena? Então isso é uma coisa que você pega a cena e você vai ver por que o personagem tá ali, o que o personagem tá querendo fazer. Ele tá tentando convencer um outro personagem? Ou ele tá tentando mostrar alguma coisa, explicar alguma coisa, ele quer pedir desculpas, ou se ele tá mentindo, se ele tá enganando. Então, dependendo do objetivo dele, ele vai dar uma intenção diferente. Cada um de nós tem uma estrutura de personalidade. A gente tem aquele jeitão de ser no mundo, sabe? Então, dependendo das situações, a gente age de maneiras diferentes, mas sempre a gente tem aquela estrutura. O personagem também tem que ter. Então, ele vai mudar o jeito de falar com certas pessoas, com os acontecimentos que ele vai enfrentando, mas tem que ter aquela estrutura do personagem para ele ser coerente, pra gente poder acreditar quando a gente tá assistindo. Pesquisar. Gente, é muito importante quando você tem bastante tempo você se aprofundar nisso. E, por exemplo, se é um personagem de época, então você estudar a época dele. Como que as pessoas se comportavam, assistir documentários, filmes de pessoas daquela época, o jeito que as pessoas falavam também. Porque com o passar do tempo as pessoas foram falando de jeitos diferentes. Tem gírias que a gente não usa mais ou que a gente usa agora e não usava antes. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Se o personagem também tiver alguma doença, você
tentar entender essa doença, ver por que aquela pessoa tá passando, você entender o que tá acontecendo com ela, pra você ter o ponto de vista dela. Porque às vezes a gente acha que aquela doença faz a pessoa se sentir de um jeito, mas é de um jeito totalmente diferente, por exemplo. Então, tentar entender a vida do personagem, estudar a época, religião, o trabalho da pessoa. Se você for adulto e for fazer um personagem que ele trabalha em uma coisa que você nunca teve experiência, que você nunca explorou, pesquisa sobre esse trabalho que a pessoa tem, pesquisa pra você entender pelo que aquela pessoa passa quase todo dia. Quando você estiver estudando o seu personagem, tenta não fazer o óbvio. Por exemplo, se o seu personagem é o heróizinho, não faz o heróizinho que todo mundo conhece. Faz um herói diferente, mas sempre conversando com o diretor, porque não pode ser uma coisa diferente do que ele, tão diferente do que ele pensou. Você pode apresentar as ideias pra ele e vocês conversarem em conjunto. Então, tentar buscar uma coisa diferente, porque são aqueles personagens que têm um toque especial, são os que ficam na nossa memória. Pra você ser lembrado, você precisa fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ninguém tinha pensado, talvez. Você precisa se arriscar sem medo de tentar fazer coisas novas. E por isso é bom a gente treinar bastante em casa, pegar uma cena, um monólogo, gravar. Muita gente acha que fazer na frente do espelho é bom, mas eu prefiro fazer gravando e não ficar me olhando, tipo, pegar a câmera. Por exemplo, em vez de eu gravar assim, olhando pra minha cara, é melhor eu gravar assim, eu ponho em algum lugar, gravo com essa câmera aqui, e daí depois eu assisto, porque eu acho bem melhor, porque daí você pode assistir, e daí você presta mais atenção. Porque, por exemplo, se você tá fazendo a cena e você tá se vendo, talvez você vai ali arrumar seu cabelo, você vai arrumar sua roupa. Então, por isso que eu acho melhor gravar com a câmera e depois assistir o que você fez. Então, você treina em casa pra você se descobrir. É muito bom, o ator tem que se descobrir, ele tem que saber sobre ele mesmo. Então, isso é muito importante. Se você trabalha com um diretor, ou um professor de teatro, ou professor de cinema que te dá a oportunidade pra você criar e pra você mostrar as ideias pra ele, isso é muito bom. Porque é muito bom quando a gente tem essa liberdade, não pode ser uma total liberdade também, porque a gente precisa de alguém para nos guiar, que tem uma outra visão. Mas quando o diretor dá essa oportunidade da gente dar ideias, isso é muito importante, então aproveitem. Se vocês têm esse espaço, aproveitem para mostrar as ideias para os diretores e professores, enfim. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas de construção de personagem. E se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube saber que você gosta de vídeos como esse e para chegar a notificação de quando tiver um novo vídeo. Me sigam nas redes sociais também, que eu sempre posto novidades do que eu tô fazendo, se tem trabalhos novos. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para eu poder responder e te ajudar. Ou se você tiver ideia de alguém que eu posso chamar aqui pro meu canal, pode colocar aí nos comentários. Tchau! Corta!